Olá, eu sou o Breno do canal 5 Minutos de Medicina e hoje iremos conversar sobre os antibióticos, principalmente sobre a sua história e o desenvolvimento de resistência por parte de cepas bacterianas a esses antibióticos. O que é um antibiótico? Um antibiótico é um agente químico capaz de matar ou de inibir o crescimento de bactérias. A propriedade que torna os antibióticos tão especiais é a toxicidade seletiva, pois ele não é tóxico para as nossas células eucarióticas e é tóxico apenas para as células procarióticas. Por quê? Pois os seus alvos são ou estruturas ou vias metabólicas encontradas apenas nessas células. Por volta de 1900, já se começou a discutir sobre a existência de uma substância que matasse as bactérias de forma seletiva. E, em 1929, Alexander Fleming, retornando de suas férias, notou que ele esqueceu de tampar algumas culturas de bactérias estafilocóccicas e essas culturas, então, destampadas e esquecidas num canto em seu laboratório, foram contaminadas por um fungo. Ele notou também que nas zonas mais próximas do fungo, essas bactérias não conseguiam sobreviver. E após estudar este fenômeno, ele descobriu a penicilina. A penicilina era uma substância produzida pelo fungo do gênero Penicillium que matava as bactérias gram-positivas ao seu redor e assim prevalecia neste ambiente onde ela chegava e produzia essa substância, esse antibiótico. E em um gesto muito nobre, o Alexander Fleming não patenteou a sua descoberta, pois ele acreditava que assim iria facilitar a difusão dessa substância para todos aqueles que mais precisavam. O primeiro utilizo da penicilina em um humano aconteceu em 1941. Um homem de 45 anos apresentava uma grave septicemia, ou seja, é quando as bactérias infectam o sangue e o corpo reage a essas bactérias de forma generalizada, causando muita febre e uma vasodilatação no sistema circulatório. Isso vai causar uma hipotensão e, de consequência, com menos pressão, o sangue terá mais dificuldade em chegar aos nossos órgãos vitais. O paciente em questão apresentava uma septicemia tanto por causa de Staphylococcus quanto por causa de Streptococcus. O tratamento começou e o paciente respondeu muito bem ao tratamento. Porém, infelizmente, após 5 dias, o tratamento acabou. A penicilina acabou, pois ainda não se produzia como se produz hoje. Na verdade, não se produzia quase nada. Era só um teste. O tratamento acabou e as poucas bactérias que restaram no sangue deste paciente voltaram a se multiplicar e causaram a morte do paciente. Já no primeiro caso de uso de antibióticos, já se pode notar a importância de respeitar a prescrição médica e tomar todos os antibióticos que seu médico receitar e tomá-los no tempo certo, respeitando o intervalo de tempo em cada um deles. Tomando todos os antibióticos, respeitando a cronologia, maximiza a probabilidade de se matar todas as bactérias patógenas. Por isso que é muito importante você deixar claro para os seus pacientes que se deve tomar todos os antibióticos, pois uma pessoa leiga pode começar a tomar os antibióticos e esses no começo irão matar a maioria das bactérias. E as bactérias serão tão poucas que elas não irão conseguir causar nenhuma doença visível. E o paciente irá poder pensar, estou curado, vou parar de tomar esse remédio que meu médico me passou. E a bactéria volta a crescer. Bem, mas agora você pode me questionar. Eu já tomei uma vez antibióticos, fiz só 70% do tratamento e não tive nenhuma recaída. E conheço muitas pessoas que também fizeram a mesma coisa, não tomaram o tratamento completo e não tiveram recaídas. Bem, existe uma estimativa que no corpo de um adulto saudável exista 100 trilhões de bactérias coexistindo em perfeito equilíbrio com a gente. Vamos supor que em uma infecção
tenha 10 bilhões de bactérias nos causando problema. Este número varia de infecção para infecção, mas é só para a gente raciocinar um pouco. Vamos supor que em 100 pessoas foi a mesma coisa. Tomaram 70% do tratamento e apenas esse 70% conseguiu destruir todas as bactérias. Ótimo. Em 1000 pessoas, a mesma coisa. Mas precisa que apenas uma pessoa, que em uma pessoa, uma bactéria dessas 10 bilhões sofra uma mutação espontânea que a torne um pouco mais resistente ao antibiótico utilizado. E essa pessoa, com 70% do tratamento, resolve parar. Tendencialmente, uma bactéria com resistência tende a ser a última a morrer, pois estamos falando de apenas uma bactéria. Pode ser que, com o tratamento completo, essa única bactéria não consiga sobreviver. Mas, com 70% do tratamento, ela resiste e agora irá encontrar um ambiente ideal para sua proliferação, pois ela irá ocupar o espaço das bactérias que acabaram de morrer por causa do tratamento incompleto. Irá se proliferar, causando uma recaída. Porém, agora, a gente não está falando de uma bactéria com um pouco mais de resistência. Nós estamos falando de bilhares de bactérias com resistência a antibióticos. E isso irá causar tanto uma dificuldade em tratar o paciente, quanto uma maior probabilidade deste paciente infectar outras pessoas. Porém, desta vez, a infecção irá acontecer diretamente com a cepa bacteriana que contém a resistência a antibióticos. Em 1944, foi descoberta a streptomitina, um outro antibiótico. E a partir daí, começou a era de ouro dos antibióticos. Foi constante descoberta sobre outros fármacos tóxicos exclusivamente para as bactérias. Foi se descobrindo também os mecanismos moleculares por trás da ação desses antibióticos. E também foi se descobrindo como incentivar a produção dessas substâncias por parte dos micro-organismos. Pois lembrando, a vasta maioria dos antibióticos são os próprios micro-organismos que produzem na tentativa de se defender de outros micro-organismos. Nós apenas filtramos e usamos eles como fármacos. Assim que os antibióticos entraram na rotina dos tratamentos, o próprio Alexander Fleming alertou que tinha o perigo que o uso intensivo dessas substâncias iriam causar uma seleção de cepas bacterianas resistentes aos antibióticos. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns anos após o utilizo dos antibióticos de forma intensiva nas terapias, se observou a presença de cepas bacterianas que continham a penicilinase, ou seja, uma enzima capaz de degradar a penicilina. Por exemplo, a penicilina não foi o ser humano que inventou, foi micro-organismos que a produziam na tentativa de vencer, de prevalecer sobre outros micro-organismos. E a penicilinase também já existia antes do Alexander Fleming, antes do utilizo de antibióticos. Ela também era produzida por micro-organismos na tentativa de se defender da penicilina. O que aconteceu foi, com o uso intensivo de antibióticos, ocorreu uma seleção artificial das bactérias que continham essa informação. A informação por resistência a antibióticos geralmente está contida dentro de uma pequena molécula de DNA e circular denominada plasmídio. E um plasmídio pode ser compartilhado com outras bactérias através de um fenômeno de conjugação. Ou seja, o utilizo intensivo de antibióticos favoreceu a difusão de bactérias que continham plasmídios com resistência aos antibióticos. Atualmente, apenas nos Estados Unidos, são utilizadas 51 toneladas de antibióticos por dia. E desse número, 80% são utilizados em criadouros, principalmente aqueles para o consumo humano. Existem estudos que demonstram que o esgoto desses criadouros possuem mais cepas bacterianas com resistentes
resistência a antibióticos do que esgoto de hospitais. Este esgoto dos criadouros podem ir a contaminar o ambiente, como o solo ou lençóis freáticos, e virem a nos contaminar. Não necessariamente essas bactérias com resistência a antibióticos podem nos causar doença. Pode ser que sim, mas não necessariamente. O que ocorre também é que dentro da nossa microbiota intestinal, essa bactéria com resistência a antibióticos consegue compartilhar através da conjugação o plasmídio que codifica a informação para a resistência aos antibióticos. E isso irá favorecer, então, o fenômeno de propagação da resistência a antibióticos por parte das bactérias. Já existem diversos estudos que demonstram que, se caso o aparecimento de cepas bacterianas resistentes a antibióticos continue a aumentar, no futuro, todos os nossos fármacos antibióticos atualmente disponíveis serão ineficientes contra essas infecções. Vai ser como se fosse um retorno a uma época antes dos antibióticos. Isso pode parecer paradoxal, pensar que com a nossa tecnologia atual isso aconteça, mas na verdade isso já acontece em casos isolados, como por exemplo no caso clínico que irei ler para vocês. Um homem teve que passar por uma colecistectomia, que é a retirada da vesícula biliar. Porém, no dia seguinte, quando ele ia dar alta no hospital, ele começou a apresentar febre e dificuldade respiratória. Após uma radiografia, foi diagnosticado com broncopulmonite. Este hospital já tinha sido estado recentemente foco de uma infecção hospitalar de cepos de Streptococcus pneumoniae resistente a antibióticos. E, após a confirmação desta infecção por esta bactéria no paciente com a análise do expectorado, o paciente foi internado e começou um tratamento com cefalosporinas. Porém, 24 horas após a sua internação, o paciente sofreu um agravamento de insuficiência tanto respiratória quanto renal. E o resultado do antibiograma dessa cepa de Streptococcus pneumoniae demonstrou que essa cepa possuía resistência a todos os antibióticos conhecidos. E apesar das tentativas de aliviar os sintomas, o paciente acabou falecendo. Estes estudos que eu citei demonstram que, caso a nossa percepção sobre os antibióticos e a forma que a gente os utiliza não mude, até 2050, mais de 10 milhões de pessoas já vão ter morrido por causa de infecções bactéricas e resistentes a todos os antibióticos conhecidos. Hoje em dia, 60% de todas as cepas bacterianas de Staphylococcus aureus que causam infecções são resistentes à metitilina. E 25% de todos os enterococos são resistentes à vancomitina. E 32% das pseudomonas aeruginosas, que causam infecções hospitalares, são resistentes a fluoroquinolonas. O problema é quando você compara esses números com os números de 30 a 40 anos atrás, que eram em torno a 0 a 5%. Isso demonstra, então, uma rápida aquisição de resistência e de seleção artificial por parte dessas bactérias para a resistência aos antibióticos. É isso aí. Esta foi a aula sobre resistência a antibióticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilha com a galera da faculdade e se inscreve no canal que vai falar tudo sobre medicina.